O ciclo do ouro é a época em que a extração e a exportação do ouro figurava como principal atividade econômica no período colonial. Teve seu início no final do século XVII, momento que as exportações do açúcar nordestino caíam pela concorrência exercida pela produção de açucareira de ingleses e holandeses no Caribe. A extração do ouro provocou mudança na ocupação do seu território. Houve um grande fluxo de pessoas que viviam de Portugal e do litoral nordestino para a região de Minas. Também ocorreu incremento de escravização indígenas e de africanos. A coroa insistiu vários impostos e transferiu a capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro. Portugal atravessava dificuldades econômicas decorrentes em má administração e desastres naturais. Além disso, sofria pressão da Inglaterra, a qual, ao se industrializar, buscava consolidar o seu mercado consumidor, bem como sua hegemonia mundial. Assim, a descoberta de grandes quantidades de ouro no Brasil tornava-se um motivo de esperança, de enriquecimento e estabilidade econômica para os portugueses. As jazidas de ouro descobertas em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso foram divididas em lavras, lotes auríferos para exploração. O enriquecimento fez de uma elite letrada. Vários filhos de exploradores de ouro puderam ser mandados para a Universidade de Coimbra, onde entrariam em contato com as ideias iluministas. Também a economia se mostra mais dinâmica, pois em torno das minas se constitui o comércio agrícola para alimentar-se aqueles que ali trabalham e o surgimento de pequenas manufaturas. No entanto, essas seriam proibidas em 1785. A exploração aurífera passou a ser mais lucrativa na colônia, por isso aconteceu a transferência da capital colonial de Salvador para o Rio de Janeiro, de modo a assegurar a fiscalização nas regiões de mineração. Oficialmente foram extraídos 35 toneladas do metal, mas acredita-se que deve ter sido muito mais, pois uma parte era sonegada. Por fim, o ciclo do ouro durou até o fim do século XVIII, quando se esgotaram as minas em pleno desenrolar da Revolução Industrial na Inglaterra. Esse período representou o maior momento de controle do Brasil por Portugal, pois a coroa cobrava altos impostos sobre os minérios extraídos, que eram fundidos e taxados nas casas de fundição, onde recebiam um selo que atestava que o imposto já havia sido pago. No entanto, havia desvios e muitas corrupções, e quando descobertos eram penalizados duramente. Os principais mecanismos de controle foram: quinto, 20% de toda a produção de ouro caberia ao rei de Portugal. Derrama, uma cota de 1,5 kg de ouro por ano que deveria ser atingida pela colônia. Caso contrário, eram penhorados os bens dos senhores de lavras. Captação, imposto pago pelo senhor de lavras por cada pessoa escravizada que trabalhava em seus lotes. Os altos impostos, as taxas e as punições e os abusos do poder político exercidas pelos portugueses sobre o povo que vivia na região geravam conflitos que culminavam em várias revoltas. Ao mesmo tempo que essa economia trouxe crescimento demográfico, também gerou pobreza e desigualdade, pois os lucros da exploração de minérios não foram investidos em atividades produtivas. Após esse período, o Brasil permaneceria como simples exportador de produtos primários, estando nesse ciclo vicioso e sem conseguir envergadura técnica capaz de promover o seu desenvolvimento econômico. O ciclo do ouro teve repercussão tanto no Brasil como em Portugal e na Inglaterra, no dizer do escritor Eduardo Galeano. O ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. Para o Brasil, representou a mudança do eixo econômico do litoral nordestino para o interior e a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Para os escravizados, o ouro trouxe a esperança de liberdade e o surgimento de uma camada de libertos. Em Portugal, o ouro possibilitou construções como o Palácio de Mafra, um complexo que reúne uma igreja, moradia, convento, hortas e terrenos destinados à caça. Na Inglaterra, ligado a Portugal pelo Tratado de Merteuil, o ouro garantiu o pagamento dos produtos manufaturados ingleses.
A corrida pelo ouro, as cobranças e os abusos de poder político português provocou choques como a Guerra dos Emboados de 1707 a 1709. Entre esses conflitos, contudo, o mais notável foi a Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun.